O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, amigos, estamos começando mais um Agropauta Entrevista aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, trazendo sempre informações importantes e relevantes e curiosas do setor para vocês. Lembrando, quem está chegando até aqui, vai aqui embaixo, faça sua inscrição aqui no nosso canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe e ajude a gente cada vez mais a produzir conteúdos como esse para vocês. Lembre-se também de seguir a gente nas demais redes sociais com muita informação e toda a programação do que acontece aqui no canal. O nosso assunto de hoje vai ser ainda sobre os efeitos da estiagem na economia gaúcha. Parece que passou tanto tempo já, mas eles ainda estão aí na nossa economia. E mais que nunca, a gente está chamando aqui um grande especialista, um dos maiores especialistas da área econômica do campo no Rio Grande do Sul e no Brasil, que é o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Antônio, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer meu, Nestor, que bom estar aqui contigo, que bom estar aqui no teu canal do YouTube, para falar para toda a tua audiência, e ainda mais sobre esse assunto, né, que parece que começa a entrar num esquecimento, lamentavelmente, mas os efeitos da estiagem estão aí. Nós estamos passando ainda pelos efeitos da estiagem. A perda de grãos passou. Isso aconteceu lá no primeiro trimestre. Agora, os efeitos que a estiagem causa na economia, nós estamos sentindo eles nesse momento. Então, sim, é um assunto que precisa ser tratado, porque está doendo no bolso de todo mundo agora. Pois é, justamente isso, né? Por isso que a gente procurou trazer esse assunto, como eu falei ali no início. Muitas vezes o pessoal esquece que parece que faz tanto tempo, foi lá no início do ano, mas existe todo esse rebote, esse efeito que é realizado, que ainda tem, né, muito. A gente vê algumas cadeias produtivas ainda se ressentindo muito em relação a tudo que acontece. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre um pouco desses efeitos, né? Bom, Nestor, a gente sempre tem que lembrar que a nossa economia, ela é composta. A economia do agronegócio, né, de uma maneira geral, ela não é só agricultura. Ela é agricultura, ela é indústria, ela é serviços. E essa agricultura, esse agronegócio, ele tem indústrias e serviços fornecendo para a agricultura e tem indústrias e serviços que têm no produto da agricultura a sua matéria-prima para desenvolver o seu. Então, quando nós olhamos para uma estiagem, nós não podemos considerar apenas as perdas que nós temos dentro da agricultura. Porque quando nós consideramos o impacto da agricultura nos outros setores, nós sabemos que para cada real que nós perdemos ou que ganhamos na agricultura, nós temos R$ 3,20 que nós perdemos, porque deixamos de gerar, ou que geramos fora da agricultura. Então, um ano de super safra, que eu produzi R$ 1 a mais, vai ter R$ 3,20 a mais fora da agricultura, fora da porteira, sendo criados. Criado pelo setor de transporte, pela indústria de alimentos, pela indústria de máquinas, pela indústria de fertilizantes, pelos comércios todos, ou seja,
eu gero muito mais lá fora. Ao passo que se eu perco, como é o caso de uma estiagem, eu vou perder para cada real que eu perdi na agricultura, eu perco R$3,20. Então não é por acaso, não é de graça que nós temos um passado que demonstra com muita clareza o tamanho dessas perdas. O Rio Grande do Sul, em 2005, ele teve um PIB negativo da agropecuária. Em 2005, nós tivemos uma estiagem que derrubou o PIB agropecuário e, consequentemente, derrubou o PIB do Estado. O Estado teve um resultado negativo. Em 2012, nós tivemos outra estiagem e que derrubou o PIB agropecuário, que fez com que o PIB do Estado do Rio Grande do Sul inteiro fechasse negativo. Em 2020, ano que nós também tivemos uma estiagem e a pandemia, nós tivemos queda no PIB agropecuário, queda no PIB do Estado. O PIB do Estado caiu, o do Brasil caiu, mas o Rio Grande do Sul caiu 3% mais que o Brasil, justamente por causa da estiagem. Então, mesmo que não tivesse a pandemia, nós teríamos fechado o PIB em 2020 negativo em cerca de 3% por conta do fator estiagem. Então, Nestor, o que acontece? As perdas da estiagem, elas vão se materializando ao longo do ano, porque eu deixo de colher em março, abril e maio, mas as repercussões da falta desta colheita, elas vão se alastrando ao longo do ano, elas vão permeando os meses seguintes, inclusive o segundo trimestre do ano, onde a gente afunda do ponto de vista do PIB aqui no estado. Dados esses que ainda não foram divulgados, vão ser divulgados em setembro. E quando forem divulgados, tu e toda a tua audiência vão ver com muita clareza o tamanho do tombo. Nós vamos levar um tombo muito grande no segundo trimestre do ano. Na próxima divulgação de PIB do estado, vocês vão ver que nós vamos ter uma perda enorme. E tudo isso por conta dessa grave estiagem que, infelizmente, nós estamos acompanhando. Pois bem, né? A gente vê justamente esse que é um problema, né? Que muitas vezes o pessoal pensa, a perda é só lá no campo, mas não. Existe, como falaste, né? Esse valor que é gerado para fora, e principalmente para as cidades do interior, que muitas delas vivem da economia rural, no seu comércio também, nos seus demais serviços. Sim, e esse dinheiro, porque tem muita gente que se ilude, Nestor, as pessoas partem de um pressuposto equivocado sobre a economia, as pessoas acham assim, que a riqueza que nós temos é um bloco mineral, uma pedra, que se tu quebrar ela em muitas partezinhas e tu distribuir para as pessoas, o mundo vai ser melhor, mais feliz, vai todo mundo ficar alegre. Isso, quando a gente pensa desse jeito, nós estamos errando no primeiro semestre de economia, quando a gente aprende que a riqueza não é uma questão de distribuí-la, a riqueza ela é gerada, e nós medimos a capacidade de geração de riqueza através do PIB. Por que o PIB cresce? Porque a riqueza que nós geramos num ano foi maior do que a riqueza que nós geramos no outro. Logo, todos os anos nós geramos riqueza. Todos os anos. E se geramos mais ou menos do que o ano anterior, é o crescimento ou decrescimento do PIB que está nos mostrando. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós deixamos de gerar riqueza, nós empobrecemos a sociedade como um todo. Então, quando nós temos uma estiagem, eu tô gerando menos riqueza na agricultura, sim. Mas o caminhoneiro, que é uma pessoa do meio urbano, ele vai ter menos grãos para transportar. O posto de combustível que abastece, que gera tanto combustível para o caminhão quanto para a máquina agrícola que se tem menos colheita, menos produto para colher, vai colher menos, vai precisar menos combustível, menos posto de gasolina. Se tem menos grãos para serem transportados, precisa menos caminhões, precisa menos combustíveis. Quando eu tenho se eu tenho menos produto para levar na cooperativa, é menos produto que a cooperativa tem para secar, para receber, para secar, para limpar, para armazenar e para comercializar. O mesmo vale com as cerealistas,
que tanto indústrias quanto cooperativas de grãos estão alocadas no PIB da indústria. Então, se eu tenho menos produção para a indústria cerealista e as cooperativas fazerem o seu trabalho, eu vou ter menos PIB industrial. Só que eu tenho menos pessoas. Eu preciso de menos terceiros, menos funcionários e menos terceirizados. Então, nós vamos ter um efeito em cadeia destrutivo. E se eu tenho um produtor que colheu menos, e tenho um caminhoneiro que teve menos grãos para transportar, eu tive, enfim, uma cooperativa, uma cerealista com menos produto para processar, uma indústria de ração com menos produto para processar, uma indústria de alimentos com menos produto para processar, eu tenho menos empregados, eu tenho menos renda. Isso vai bater lá no supermercado, isso vai bater lá no salão de beleza, isso vai bater, inclusive, nos consultórios médicos. As pessoas, em anos de estiagem, têm menos consulta a médicos do que em anos de safra normal ou boa. Então, é uma cadeia que vai se movimentando e que pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o agronegócio também terminam sendo prejudicadas. O próprio setor imobiliário, quando temos uma safra boa, o setor imobiliário se aquece. Né? Quando nós temos uma safra ruim, ele esfria. E quando o setor imobiliário esfria, a construção civil esfria, as lojas de imóveis esfriam, ou seja, é um efeito no interior muito forte mesmo. Pois é, né? E tem também uma outra lenda, né, que sempre se coloca nesses casos, né? Bom, teve estiagem e o preço vai lá em cima, né? O produtor que conseguir colher certamente vai lucrar, mas a gente também não vê esse efeito acontecer. Muitas culturas aí, inclusive, mantendo ou até reduzindo os seus valores, né? Ainda mais no momento de alta de custos de produção também. Nestor, nós vivemos num mercado livre. O mercado de grãos que o Brasil participa é um mercado livre. Ou seja, um argentino, um uruguaio, um paraguaio, eles trazem os produtos aqui para o Brasil como se brasileiros fossem. Não, como brasileiros fossem não. Aí é um exagero da minha parte, porque eles têm uma vantagem tributária quando esse produto é processado no estado que ele chega. E se ele for vendido para outro estado, ele vai pagar 4% e o produto brasileiro vai pagar 12% ou 7%, dependendo do estado. Ou seja, eles têm uma vantagem tributária em relação ao produto brasileiro. Então, nós vivemos no mercado livre. Uma quebra na safra no Brasil, no Rio Grande do Sul, ela é capaz, sim, de ter uma pequena interferência nos preços mundiais. Agora é pequena, porque nós somos pequenos num contexto do mundo. Então, não tem isso nas grandes cadeias. Numa cadeia do tomate, por exemplo, numa estiagem, nós vamos ver o tomate aumentar. O chuchu, a abobrinha, o alface. Esses, quando não irrigados, quando não hidropônicos, enfim, vai ter uma menor oferta e, consequentemente, pode ter algum aumento no nível de preço. Agora, as grandes cadeias alimentares, o arroz, o feijão, a soja, o milho, o frango, o suíno, a carne bovina, essas grandes cadeias alimentares, elas são globais. Então, se um estado está tendo estiagem, outro está tendo uma safra boa. E, no fim das contas, as coisas se equilibram e o preço é mundial. Então, uma perda no Rio Grande do Sul, ela é ruim para o produtor gaúcho, para a economia gaúcha, mas a gente não consegue compensar com preço. Porque se nós fôssemos só produtores aqui e vendêssemos só no mercado interno, e o mercado interno só comprasse da gente, só pudesse comprar do produtor gaúcho, bom, quebrou a safra, vai custar bem mais caro, tem menos produto. Mas não é assim. Quebra uma safra, vem produto de outros estados, vem produto de outros países para manter abastecido. E com isso os preços não sobem, mas em compensação as pessoas ficam abastecidas. E entre o preço subir e as pessoas ficarem abastecidas, é óbvio que as pessoas têm que ficarem abastecidas. Pois é, não, isso é uma realidade, né? Que muitas vezes a gente fala muito dessa questão do consumidor, às vezes não ter esse entendimento também, né? E é importante explicar para ele justamente que esses fatos ocorrem, porque ele vai continuar a vida dele normal, como falaste, vai continuar esse abastecimento, mas quem está no campo vai ter esse prejuízo que é muito forte, né?
Nestor, aí tu entra num vespeiro, tá? Que eu adoro entrar nesse vespeiro, não tem problema nenhum com isso. Agora, tu abre uma janela para um vespeiro que eu acho que a gente precisa enfrentar. E tudo começa com a nossa ignorância em economia, que eu já citei. Que não é culpa das pessoas, tá? Não é culpa das pessoas. Economia é um assunto que não é tratado na escola. No Brasil não é tratado na escola. Sequer educação financeira é tratada nas escolas públicas. Aliás, um projeto que foi apresentado recentemente recebeu críticas severas de uma determinada parlamentar que tem ideias absolutamente terraplanistas sobre economia, e talvez para ela seja interessante as pessoas continuarem ignorantes, porque só uma pessoa muito ignorante em economia para dar um mínimo de atenção para as pautas que ela defende. Acreditar que aquilo pode ser possível. Só um terraplanista para acreditar naquelas besteiras. Agora, o fato, Nestor, é que inflação, ele é uma doença, a inflação é uma doença do sistema monetário de uma economia. Então, quando os preços dos alimentos estão subindo, eu tenho que identificar se essa inflação ela tem uma origem monetária, que é 90% das inflações no mundo e da história da humanidade, ou se ela é uma inflação de oferta. Uma inflação de oferta é quando falta muitos produtos para gerar uma inflação. Porque inflação não é o aumento de um produto ou dois produtos ou três, é o aumento generalizado dos preços. Então, quando eu vejo os alimentos subirem, a primeira coisa que eu tenho que entender, isso é oferta ou é demanda? Nós não temos problema de oferta. O mundo está ofertando alimentos. Só que os preços dos alimentos estão subindo. Então, eu tenho que ver se não é monetário. O que causa uma inflação monetária? Um desequilíbrio entre a oferta agregada e a demanda agregada geram, se ele for causado por um aumento da demanda agregada, ele gera um desequilíbrio que vai gerar inflação. É assim que as inflações são geradas. Bom, o que houve no mundo? Nós alargamos a demanda agregada no mundo e através de muita injeção de dinheiro. Os governos do mundo todo jogaram pilhas de dinheiro na economia ao longo da pandemia. Brasil fez, Estados Unidos fez, Europa fez, todo mundo fez. E isso foi muito importante, esse movimento dos países, porque salvou o tecido econômico das economias nacionais. Isso foi muito importante. Só que tem um efeito colateral de se jogar todo esse dinheiro, que é a inflação. Então, hoje nós estamos vivendo uma inflação que é decorrente dos países terem jogado pilhas e pilhas de dinheiro, por isso que a inflação não é só aqui, em todo lugar. Só que quando nós pegamos os dados da FAO, e olhamos a inflação dos alimentos nos países que são exportadores líquidos, ou seja, que exportam mais do que importam, e olhamos a inflação nos países que são importadores líquidos, ou seja, importam mais do que exportam, a inflação de janeiro de 17, ou seja, pegamos um período antes da pandemia até agora, de janeiro de 2017 a maio de 2022, os países exportadores tiveram uma inflação média dos países, todos juntos, de 29% nesse período todo. Os países importadores, 64,7%. Sabe o que isso significa, Nestor? Que os países, quando exportadores, a inflação nos alimentos é menor e não maior. Tem gente que acha, na sua profunda vontade de militar e de lacrar, que quando se exporta alimento, está se tirando o alimento da boca de um brasileiro e jogando lá fora. Isso é uma besteira, assim, ó. Isso é uma besteira tão grande que está escrito na Bíblia, uma coisa dessa, de tão grande que é. É exatamente o contrário. Só se exporta quando se gera excedente de exportação. E a gente só gera excedente de exportação, só se atende os mercados lá fora produzindo mais. Então, tu começa a produzir mais porque tu vai exportar. Então, só que antes de tu exportar, o produto sempre é mais fácil eu vender para alguém que está do outro lado da rua do que alguém que está do outro lado do mundo, que é o que nós chamamos de disponibilidade interna. Quanto maior a produção,
maior a disponibilidade interna. Quanto maiores forem as exportações, maiores serão as produções, maiores serão as disponibilidades internas. E quanto maior a disponibilidade interna, maior oferta o consumidor tem para si, no seu país. Por isso que as inflações nos países exportadores são bem menores, menos da metade, do que os países importadores. Só que aí, o que acontece quando as pessoas pensam, não se dão conta da obviedade disso? Fazem que nem fez a Argentina. A Argentina, em 2008, criou as retenções móveis, que era justamente para baixar o preço da cesta básica. E o que era aquilo? Tributava as exportações, para ficar mais produto para o mercado interno. Conclusão, os produtores argentinos começaram a diminuir a produção, chegou ao ponto do trigo estar com a menor área plantada em 110 anos. Eles diminuíram a soja, assim, absurdamente. Para vocês terem uma ideia, lá nos anos 90, a gente exportava 4 milhões de toneladas de soja, a Argentina exportava 2. Hoje nós exportamos 88, eles exportam 4, graças às retenções. Então, estou dando só um exemplo, só da soja, podia falar vários produtos outros que aconteceu a mesma coisa. Então, o que acontece, Nestor? Hoje, sabe qual é a inflação dos alimentos da Argentina nesse mesmo período? 460%. 460%. A inflação dos alimentos dos importadores, 65%, arredondando. A dos exportadores, que a Argentina é um exportador líquido, 29%. Ela deveria estar com uma inflação dos alimentos de 29%, mas não, está com mais de 400%. Por quê? Porque tem uma política monetária bagunçada, é lógico, mas também porque criou as retenções. Então, exportar, diferente do que muita gente pensa, faz bem para os preços internos, e não mal para os preços internos. Pois é, né? Às vezes a gente vê esses casos, mas muitas vezes aí é questão ou de desconhecimento, ou às vezes também, né, de má fé, em querer passar uma informação errada, e a gente tem que aqui fazer esses esclarecimentos. Antônio, vou deixar aí para uma palavra final aí sobre esse assunto, aí da importância desse assunto, e de também, né, o que vem pela frente aí com todos esses efeitos aí da estiagem. Nestor, nós estamos trabalhando com um cenário que vamos ter um PIB negativo e bem negativo no estado do Rio Grande do Sul esse ano. Não temos nenhum prazer em dizer isso, mas é a mais pura realidade e também a mais pura consequência das nossas escolhas, nós enquanto sociedade. Enquanto nós, como sociedade, criarmos empecilhos para os produtores fazerem reservação de água, para que possam ter uma dose maior de barragens e de áreas irrigadas, que é uma coisa no mundo inteiro visto como uma coisa environmental friendly, aqui a gente acha um absurdo. Absurdo. Pois é, no mundo todo se dá green bounds para quem faz isso. Aqui a gente acha ruim para o meio ambiente. Mas, enfim, coisas que só aqui tem explicação. Então, essas perdas vão nos condenar esse ano a ter um PIB bem negativo, mas nós acreditamos numa retomada a partir do 4º trimestre desse ano, quando entrar na safra de inverno, que é bem maior do que a do ano passado, que oxalá nós possamos ter uma boa safra de inverno, colher uma safra inteira, cheia. Os produtores precisam e merecem isso. E a partir dali do 4º trimestre, não tenho dúvida que nós vamos virar a chave para ter uma safra 23 cheia e um PIB de 2023 do estado do Rio Grande do Sul muito bom, numa retomada dessa perda toda que nós estamos tendo aqui nesse ano de 22. Antônio, quero agradecer desde já a tua disponibilidade e todas as tuas informações, essa aula da parte econômica em relação a tudo isso que aconteceu com o Rio Grande do Sul e vem acontecendo ainda dentro desse quadro que se teve a estiagem no início do ano, que trouxe grandes prejuízos, mas esperamos que logo, logo tudo se recupere e, como falaste, que a partir do quarto trimestre, então, tenhamos aí uma recuperação para valer. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Nestor, um prazer estar contigo, com toda a audiência da AgroEffective. Até uma próxima oportunidade. Muito bem, a gente conversou com o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, que falou um pouco sobre essa questão dos efeitos da estiagem na economia gaúcha, até hoje ainda perdurando aqui que a gente tem visto. Lembrando para você, faça sua inscrição aqui no canal, curta, comente, compartilhe, ajude a gente cada vez mais a crescer, siga a gente nas demais redes sociais também.
A Agropauta Entrevista de hoje vai ficando por aqui. A gente retorna numa próxima oportunidade. Lembrando sempre para você, todas as segundas e quintas-feiras, a partir das 19 horas, estreia de um vídeo no nosso canal. Até mais! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.